PSDB. Na tribuna, Marisol Santos. Ele ainda está com um tempinho. Presidente, colegas vereadores, quem nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Câmara, quem está aqui conosco também no plenário. O meu tema é outro, eu só queria fazer uma referência hoje, queria ter feito lá no início também nos votos, mas acabei me passando porque tinha outras observações, que hoje, presidente D'Ambrosio, 8 de agosto, é o Dia Internacional do Pedestre. Tem um texto muito legal hoje no Jornal Pioneiro, do nosso amigo Carlos Beraldo, que é um especialista nesse assunto, e ele trata um pouquinho sobre isso, né? Quando a gente fala em trânsito, a importância da gente pensar também no pedestre, que é tão importante e muitas vezes a gente acaba esquecendo de dar essa atenção. E tem alguns dados ali, por exemplo, acompanhamento de dados estatísticos desde 2007, quantas perdas nós tivemos no trânsito por atropelamentos, por exemplo. Então, a gente precisa estar atento a isso. Nós todos, alguns são motoristas, outros não, mas pedestres, né? Somos todos. Então, um dia importante também para essa reflexão. Mas vamos lá, eu quero usar esse espaço aqui para falar da Semana Municipal das Altas Habilidades, que começou ontem em Caxias. Essa é a segunda vez que nós celebramos a data, a partir de uma lei que foi proposta por mim, nessa casa, aprovada por unanimidade, diante da sugestão de várias famílias de crianças identificadas com superdotação. Quero lembrar aqui que essa é uma semana organizada pela SMED, a Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a nossa frente parlamentar, com grupos de famílias e também com diversos parceiros. E quero aqui agradecer, de antemão, a todos os envolvidos, em especial ao empenho da Daiane e da Eliane, com a coordenação da Silvana, ela que responde pela educação especial na SMED, e esse trio tem trabalhado muito, né? A Daiane e a Eliane, então, para deixar tudo pronto, para organizar e para alinhar todas essas atividades. A todas as pessoas com altas habilidades, as famílias, professores, obrigada aí pela dedicação a essa semana. E eu quero compartilhar com vocês que ontem, pela manhã, na abertura oficial dessa semana, um momento em especial me fez chorar. E quero compartilhar com vocês o porquê disso. O porquê eu me emocionei naquele momento. E aí a gente vai passar agora um vídeo. E aí quem vai falar não sou eu, vai ser a Ana Helena Strey Hibner. A Ana Helena tem 7 anos de idade e não foi só a mim que ela fez chorar ontem, contando um pouco da vida e dessa relação como uma menina de 7 anos, identificada com altas habilidades. Estamos sem áudio. Por favor, sem áudio. Só um minutinho. Para começar, vou contar um pouquinho sobre mim e como é ser uma menina com altas habilidades e superdotação. Desde que eu me lembro, senti que tinha uma maneira diferente de pensar e ver o mundo ao meu redor. Às vezes, eu achava que isso era estranho, mas depois percebi que era uma característica especial que eu tinha. Sempre gostei de aprender coisas novas e diferentes. Adoro resolver problemas e tenho uma imaginação gigante. Às vezes, meus pensamentos voam tão longe que parece que estou explorando um universo inteiro dentro da minha cabeça. E sabe, isso é incrível. O cérebro das pessoas com altas habilidades e superdotação funciona de uma forma um pouco diferente, o que permite que elas aprendam coisas novas com muito mais facilidade e rapidez. Parece um superpoder, não é mesmo? Mas nem tudo é tão fácil quanto parece. Não somos perfeitos, não sabemos fazer tudo e não somos bons em tudo como muitas pessoas pensam. Temos apenas mais facilidade em algumas áreas do que outras pessoas. Às vezes, nos sentimos um pouco deslocados, porque nem todos têm os mesmos interesses ou entendem as coisas do mesmo jeito que nós. Também, às vezes, nos sentimos pressionados para sermos sempre os melhores e isso é um pouco assustador. Eu confesso que fiquei um pouco relutante em estar aqui hoje e acabar errando alguma coisa. Afinal, esta é a primeira vez em que falo para tantas pessoas. Mas compreendi que se eu errar alguma coisa, isso é normal e faz parte do aprendizado. O importante é nunca desistir. Quero agradecer a todos que tornaram essa semana possível e que trabalham para que as crianças com altas habilidades e superdotação sejam vistas, compreendidas e valorizadas.
Também quero deixar um agradecimento especial aos meus pais, amigos e professores, que apoiam e me incentivam a ser a melhor versão de mim mesma. Viva a segunda semana de altas habilidades e superdotação de Caxias do Sul. Viva a diversidade de talentos e a capacidade única e especial de cada um de nós. Muito obrigada. Se não é para chorar, né? Para Gente, começar. que loucura. 7 anos, essa é a Ana Helena, avançada na escola, ela está no Catulo da Paixão Cearense. Parabéns a todos os professores lá, muito envolvidos, né? E com o entendimento de que é preciso uma atenção especial. Então, vamos lá. As comemorações, elas iniciaram na manhã de ontem, no mezanino da Prefeitura, onde está acontecendo a mostra Potenciabilidades, um olhar sobre as aptidões dos estudantes com altas habilidades de superdotação. E fica esse convite a todos até o dia 25. E é sensacional, assim, as escolas conseguiram organizar, né, ali com a SMED. Então, dos Aramados tem um pouquinho dos trabalhos dessas crianças, aqueles que quiseram participar, né, as escolas convidaram. Então, é incrível a gente ver os trabalhos, assim, da arte, a tecnologia, a questão das linguagens mesmo. Tem muito material ali de origami. Bem quando falei, apareceu a imagem. É simplesmente sensacional ver essas crianças se sentindo reconhecidas, vistas e valorizadas com trabalhos que a gente tem dificuldade até de entender. Ontem, quando cheguei, em algum momento ali na exposição, eu fui acompanhar o Marco Antônio explicando o que ele tinha levado, como é que era o tal do aplicativo que a gente pode fazer com a internet das coisas. Então, já ia pedindo para a cafeteira ligar e deixar o café prontinho antes de chegar perto, não precisando chegar perto dela, fazendo isso à distância. Eu ouvindo eles falando qual é a linguagem que eles usam, qual é o não sei o quê, a gente nem entende muito. E eles ali com, né, a menina e a Ana Helena de 7, 12, 13, 14 anos, como é o caso do Marco, super ligados. Então, a gente precisa aproveitar esses potenciais. E aí todos estão convidados. A programação completa da Semana das Altas Habilidades, ela está nas nossas redes sociais, tem muita coisa legal. Tem lives, tem cine-debate, tem palestras, tem encontros de famílias. Uma parte. Inclusive, no domingo, tivemos um encontro com as famílias e as crianças, maravilhoso no Ecoparque. Estava incrível poder também reunir essas crianças e eles estarem entre eles, né? Tem uma série de atividades, mas eu quero reforçar uma em especial. Na próxima quinta-feira, essa semana, dia 10, que é o Dia Mundial da Superdotação. Aqui na Câmara de Vereadores, a gente vai ter um encontro intitulado Experiências que Deram Certo. E aí tem a participação da SMED de Porto Alegre, né? A Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, que vem para contar sobre a implementação e sobre o funcionamento das CIRS, as Salas de Integração e Recursos, que já funcionam por lá. E online, a gente vai ter a participação da coordenadora e de um aluno do CEAM. Eu falei sobre o CEAM, Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar para as Altas Habilidades. Eu falei sobre isso aqui já, que é sensacional, que fica no Mato Grosso do Sul, né, na cidade de Campo Grande, na capital. E aí, online, eles vão participar conosco, a coordenadora e um aluno, contando qual é a realidade deles lá. E nessa mesma noite ainda, a gente tem o lançamento de um curso online sobre superdotação, conceito, um entendimento um pouco maior, que esse curso todo foi elaborado pelo Instituto Federal de Educação, campus aqui de Bento, que trabalha, né, toda essa parte de EAD do Instituto Federal, numa conversa que a gente teve. Então, é um curso que é um projeto que tem a parceria da Frente Parlamentar, o que nos enche de orgulho e de alegria. Então, todos convidados. Seu à parte, vereadora Tatiane. Parabéns, vereadora Marisol. E a gente tem visto um aumento até na quantidade de alunos com altas habilidades e superdotação. Então, essa frente parlamentar, ela de fato, né, vem trazendo à tona todas essas questões e fazendo com que a gente se pergunte, mas será que não tem alguma coisa a mais nesse aluno? E a gente que trabalha com esse público, né, a senhora com superdotação, eu com autismo, a gente vê o sofrimento das crianças, das famílias, até que se chegue, né, a um diagnóstico, se compreenda a situação. Então, é muito importante todas essas informações e a gente preparar os profissionais, né, que estarão em sala de aula, porque, muito embora a gente, às vezes, pense que é na saúde que as coisas começam, não.
geralmente é pela educação, porque é onde os alunos, as pessoas acabam passando mais tempo, né? Então, a gente precisa realmente falar sobre esse assunto, né? Trazer à tona informação para que mais pessoas se compreendam e, a partir disso, então, consigam levar uma vida com mais qualidade. Parabéns. Perfeito, obrigada, vereadora. E a gente ouviu exatamente o que disse a Ana Helena na maturidade dos seus 7 anos. Parece um superpoder, né? Mas não é bem assim. Tem muito sofrimento, tem muita dificuldade, tem muito bullying, tem muita falta de compreensão das pessoas. E compreensão, para que a gente possa ter esse acompanhamento, só vai acontecer com informação. Por isso, nosso convite para que todos participem das atividades todas, e em especial dessa no dia 10, quinta-feira, Dia Mundial da Superdotação, aqui na Câmara de Vereadores. Obrigada, presidente. Obrigado.